Gênesis 15. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio. Ele os pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para ti, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Meus irmãos, até o capítulo 12 nós vimos como todas as coisas apareceram, como foram criadas. O universo físico foi criado, as famílias foram criadas. Nós vimos até o surgimento do pecado, vimos como as nações começaram a se articular, mas como Deus as destruiu mediante o dilúvio. E vimos também como elas se espalharam pela terra após o dilúvio. Percebemos também, até o capítulo 12, que o relato do Gênesis está virado todo para a humanidade de um modo geral. A partir do capítulo 13, a partir do capítulo 12, aliás, até o 11, está voltado para a terra de um modo geral. A partir do 12, nós vemos Deus chamando Abraão. E vemos como Abraão, à medida que Deus dá uma ordem, ele falha. Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele leva Ló. Eu serei o teu escudo, eu te protegerei. Ele faz com que Sara se passe por sua irmã, com medo de que ele seja atacado por ser marido de Sara. E aqui a gente vê o absurdo dos absurdos. Abraão já está há quase 10 anos nessa vida de peregrinação. E ele chega ao Senhor, reclama que não vai ter um descendente, e que o descendente será o Damasceno Eliezer, que nasceu em sua casa, seu escravo. E Deus disse: não, eu vou dar um descendente a você. Mas como é que eu vou saber?
a fé brigando com a dúvida. As duas coisas coexistem em Abraão e coexistem em nós. Eu vou ser pastor ou não vou ser pastor? Eu vou terminar meu curso? Eu vou fazer essa prova tranquilo ou eu preciso dar uma olhadinha para a do colega? É a luta constante entre a dúvida e a fé. Mas aqui surgem duas lições interessantíssimas desse texto. A primeira delas está no versículo 6. E Lutero foi um dos protestantes que primeiro entenderam isso. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. O que foi imputado por justiça a Abraão não foi qualquer outra coisa senão sua fé. É de sua fé que decorre todas as outras coisas. Ao crer, Deus imputa por justiça. Imputa é atribuir. Nenhum de nós é santos, mas aos olhos de Deus nós somos completa e totalmente santos porque Ele imputa a nós a justiça de seu Filho. Repare bem, irmãos, nós podemos até dizer que nós somos pecadores porque descendemos de Adão. E a nossa confissão de fé diz que nós somos pecadores por geração natural. Ou seja, recebemos toda a carga de pecado através da descendência de Adão que nós somos. Mas há um problema muito sério. Nós somos descendentes naturais de Jesus. Jesus se casou, teve filhos. Nós temos o sangue da família de Jesus. Nós temos o sangue de Jesus. Como o pecado de Adão é imputado a nós, se admitimos, como a nossa confissão admite, por geração, e como é que as graças do Senhor Jesus nos são imputadas independentemente de qualquer coisa? Ele creu e lhe foi imputado por justiça. A nossa vida decorre apenas e tão somente de justiça, apenas e tão somente de fé. A justiça vem daí. A segunda coisa mais interessante é o sono de Abraão. Vocês se lembram que quando o Senhor Deus percebeu que o homem não deveria ficar só e resolveu fazer-lhe uma mulher, o colocou em profundo sono e extraiu dele a mulher na primeira clonagem que nós temos exemplo. Antes mesmo de se falar em clonagem, já tem uma aqui. Vocês se lembram do salmo que nós lemos ontem à noite? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de lágrimas. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Você se lembra da parábola do Senhor Jesus, que o reino do céu é semelhante ao homem que planta uma semente e sai, e vai fazer outra coisa, e dorme, e a semente germina. Enquanto Abraão dormia, num sono tão profundo, aterrorizante até, Deus fazia um juramento e passava entre aqueles animais cortados, como se fosse aquele fogareiro. Era como se Deus estivesse, Hebreus diz que ele estava jurando por si mesmo, coisa que ele vai repetir depois do capítulo 22. Deus estava jurando por si mesmo: a minha aliança contigo é tão forte que isso vai acontecer a mim se ela não se cumprir. E é interessante que, para se cumprir, o Senhor Jesus passou por coisas piores do que aquelas. E em uma ou outra passagem, ao descrever o sacrifício de Jesus, diz que ele foi partido. Nós sabemos que ele não foi partido, mas a figura vem daí. Queridos irmãos, independe de qualquer
coisa, apenas da fé e da graça de Deus. Então não vou fazer nada mais no seminário, não vou estudar, vou levar a coisa. Não, não faça isso. Porque Deus concorre tornando todas as coisas cooperantes para o seu bem. Mas você é o receptáculo de tudo isso, como Abraão foi. Que neste curso, nesse primeiro semestre de 2019, nós possamos entender que não depende de nós, depende de nosso Senhor Jesus Cristo.